Olá pessoal, aqui é TST do TST Channel e venho aqui com mais um vídeo do quadro de dicas para melhorar. Hoje nós vamos ter basicamente como dicas para melhorar side deck. Como é que isso funciona? Side deck não é simplesmente você fazer, eu vejo uma carta boa contra um deck, vou colocar essa carta contra o deck em todos os jogos. Não, não é bem assim. Tem uma situação para a qual você deve usar cada carta. Mas, primeiramente, o side deck contém 15 cartas, correto? Seria muito bom você conseguir colocar sempre cartas que sejam boas contra todo tipo de deck. Algumas dessas são muito difíceis de achar. E existem sempre cartas que são muito boas no confronto contra um deck em particular. Vamos supor o Ally of Justice Quarantine. Ele é muito bom contra o Blast, mas eu não costumo usá-lo de side deck. Como assim, TST? É o seguinte, o Quarantine ele é muito bom contra o Blast. Ele nega a espécie summon de monstros de luz. Ok, ótimo. Mas qual o problema do Quarantine de você não colocar no side? Como o espaço são de 15 cartas, é muito limitado o espaço. Então eu prefiro colocar monstros que são mais difíceis de invocar, mais complicados de se jogar, mas que sejam mais efetivos que o Quarantine. Como assim, Tester? Vamos supor, dois monstros como esses, que seriam, nesse caso, seriam o Vanity Fiend, que pode ser usado em qualquer deck do meta atual, menos o Cosmo. Eu acho que não dá para usar no Cosmo, porque você precisaria fazer uma espécie ao sumo e aí depois tributar e dar o Vanity Fiend, que é muito difícil. Mas BA, Pêndulo não dá para usar. Blue Eyes eu não sei se dá pra usar, acho que deve dar, não sei. Nunca joguei de Blue Eyes direito. Já testei o deck, já olhei como é que é, mas nunca experimentei colocar Venture, então não sei exatamente. Porque Blue Eyes usa o Quackmare Dragon, que faz exatamente a mesma coisa. Só que só para monstros de luz e trevas. O seu oponente não pode fazer spell summon de monstros de luz e trevas. Ah, mas por que o Quackmare Dragon é melhor que o Quarantine? Quarantine é só luz. Monstros de luz e trevas, o Quackmare Dragon ele consegue afetar decks como o BAPK, decks como o Cosmo, e o Blue Eyes na Mirror Match. Por isso que o Quackmare Dragon é muito usado em Blue Eyes. Pelo menos eu acho que todo Blue Eyes deveria ter Quackmare Dragon de side para jogar na Mirror, porque porra, é muito forte. Então tem essas situações. Na minha concepção, jogando com deck que não seja Blue Eyes, eu preferia usar o Vanity Fiend do que usar o Quarantine por essa situação. O Vanity Fiend ele consegue atingir a todos os decks igualmente, da mesma forma. Ele é a carta mais absurda do formato agora, eu acho. Porque ele atinge todos os decks. Sempre que ele descer em campo, nenhum deck consegue tirá-lo facilmente. Sem side ou sem alguma coisa. Então é muito complicado. Já o Quarantine ele vai ser jogado e só vai ser muito efetivo mesmo contra o Blast, que o Cosmo, beleza, não vai ser uma nave de luz, mas pode ser bicho de trevas. Tem um bicho do Cosmo que tem 1900 de ataque, que pode destruir o Quarantine no alto ataque. Então não é muito difícil de se driblar o Quarantine com o Cosmo. Com o VA também, porque pode fazer simplesmente o Break Sword, bater e morrer o Quarantine. Essas coisas. Então você tem que usar as 15 cartas e tentar pegar o máximo de cartas que atinjam os outros decks de forma igualitária. Sempre tem que ver, tem 15 cartas, 15 espaços. Vou usar tal coisa para enfrentar Cosmo, BAPK. Sempre tem que tentar ver uma carta que seja para enfrentar 2 decks, 3 decks no máximo. Essa é a minha recomendação. Então nós vamos lá. Tem dois tipos de side deck, o que complica muito mais as coisas. Além de você ter que pegar cartas que atinjam 2 decks ao mesmo tempo, você tem que também pegar cartas que você possa usar sendo o segundo e cartas que você pode usar sendo o primeiro. Como assim, TST? Eu vou ser o primeiro.
Sendo o primeiro, vale mais a pena eu usar Vanity Fiend, usar Quackmeiro Dragon, usar Anti-Spell Fragrance, usar Mask of Strict. Tô falando tudo em games pós-side, pelo amor de Deus, não tô falando de main não. Usar cartas que eu vou conseguir colocar em campo e dificultem e travem o jogo do oponente. Iron Wall, como tem aqui, por exemplo. Cartas que dificultem a jogada do meu oponente. Se eu for ser o segundo, o que eu faço, TST? Aí eu usaria cartas como Flying Sea, como Ghost Reaper, como Ghost Ogre. Mas que você possa intervir na jogada do seu oponente no primeiro turno e você consiga jogar. Com exceção, claro, de Pêndulo. Pêndulo abrevia muito mais coisa, porque Pêndulo na primeira jogada pode tomar Anti-Spell Fragrância. Aí, muitos pêndulos, se você perceber, usam 3 MST de side. E acredito que agora vai ter um grande aumento nos pêndulos usando o Cosmic Cyclone também. Porque é uma carta que é um Mystical Space Typhon também, por ser quick. Então ela é muito boa para poder tirar anti-spell, tipo. Então os Pêndulos devem usar 3 cópias de cada só pra não tomar anti-spell, porque anti-spell é um shutdown absurdo contra Pêndulo. É muito forte mesmo, é ignorante a carta. Venice Emptiness é uma carta que Venice Emptiness, Mask of Strict e Anti-Spell são cartas Go in First. Não adianta você colocar elas como sendo o segundo e o seu oponente vai ter jogado o primeiro turno inteiro livre, entendeu? Então você não vai conseguir dar um shutdown nas plays do seu oponente. Então, basicamente, você joga mais partidas sideando. Pelo menos eu acredito. Você joga o primeiro jogo sem sidear, mas você ainda tem 2 outros jogos. Se você vencer o segundo jogo, você ainda tem outro jogo sideando. Então é sempre a mesma quantidade de jogos ou maior a possibilidade de você jogar jogos sideados. Então é sempre bom você ter um side bom e você saber onde usar as coisas. Tem um torneio que eu joguei que foram 9 rodadas aqui no meu field. Não tinha muita pessoa, mas o que a gente fez? A gente fez um torneio de bastante rodadas para poder treinar, jogar torneios de grande quantidade de rodadas para não ficar cansado. O companheiro do meu time venceu e eu fiquei em segundo lugar. Ele ficou 7-1-1 e eu fiquei 7-0-2. Ou seja, eu perdi 2, venci 7, ele venceu 7, perdeu uma e empatou uma. A partida decisiva do torneio foi praticamente eu contra ele. Que foi mais ou menos a diferença. Se eu tivesse ganhado, eu estaria 8-0-1 e ele estaria 6-2-1. Mas como ele ganhou merecidamente. Claro, ele ganhou o torneio. O interessante era que todo mundo sabia o deck que todo mundo ia usar praticamente. Então, por ser no field local, todo mundo já sabe praticamente o deck que os outros vão usar. Então as pessoas montaram o side para poder enfrentar esses decks. Só que o que deixou essa discrepância? Porque foi uma discrepância, porque eu fiquei com 7 vitórias, o primeiro ficou com 7 vitórias, só que o segundo, terceiro, quarto ficaram tipo com 5, 4 vitórias, entendeu? Então tipo, ficou bastante discrepante assim a quantidade de vitórias que a gente teve. Porque tinha muitas vezes que não é que as pessoas não colocaram as cartas certas para enfrentar os decks certos. É que as pessoas colocaram a carta certa, mas não souberam quando colocar ela em que ocasiões. Eu joguei contra caras que sacaram ele sendo o primeiro, going first, sacaram coisa que era bom sendo segundo. Então, isso daí travou eles. Como assim travou, TST? É o seguinte, você monta o seu deck lá 40 cartas. Quando você vai sidear, você tem que tirar algumas cartas e colocar seus decks, suas cartas de side. E eu costumo tirar algumas inguines, algumas coisas assim para colocar as cartas de side. Isso daí você pode achar que não pesa, mas pesa. O seu deck fica mais lento. Ele fica numa velocidade muito menor do que já era. O deck fica mais lento, isso daí é incontestável.
Então você tem que saber aproveitar essa perda de velocidade. O pessoal lá não soube aproveitar essa perda de velocidade. Não soube dar o shutdown na hora certa. Sacaram coisas que era bom sendo segundo, sendo primeiro. Vamos supor, eu sou o primeiro e eu começo com o Maxei e trava a minha mão. Porque no lugar do Maxei, se eu tivesse de Pendulum, seria uma escala. Se eu tivesse de Cosmo, seria uma nave que eu poderia fazer alguma coisa com a Fire King Island. Se eu tivesse de BA PK, poderia ser um outro BA e sair jogando. Uma coisa assim. Eventualmente as coisas travam. A gente se esforça para fazer o deck mais consistente possível, mas a gente tem que ter consciência de que trava. Então, mesmo travando o deck, você tem que conseguir fazer uma jogada e ter um shutdown no seu oponente. Então é por isso que eu acho que você tem que aproveitar melhor. O grande resultado disso foi que muitas vezes ele travava no meu segundo turno, eu saía jogando e atropelava eles. Tanto que nesse torneio, pelo que eu me lembro, eu perdi bastante das minhas primeiras partidas. E quando eu fui pro side decking, eu, atropelei os caras. Eu ganhei. Eu perdi uma partida e ganhei outras duas seguidas. Foi tipo isso. Então, essa é a importância do side deck. Você tem que estar preparado para as situações, você tem que saber usar as cartas nas situações. Eu poderia citar cada carta aqui individualmente, mas vocês têm que ter uma noção, assim, mais ou menos, do que é bom você começar abrindo no campo e o que é bom você ter na mão. Tem cartas que são tão absurdo que é bom você ter em qualquer hora. Vamos supor. Twin Twister. Twin Twister tem contra-pêndulo, ele é muito bom sendo o primeiro. Porque você já deixa meio que uma armadilha no campo para limpar as escalas do cara. System Down é uma carta muito boa. Ela trava você no início, porque você não vai conseguir fazer um campo ou alguma coisa assim. Se você não morrer no segundo turno, no terceiro turno você vai ter uma volta absurda. Você vai banir todas as naves do cara. Por isso que eu considero System Down uma carta Go in Second, não Go in First. Porque você poderia travar o cara com Vant Fend ou alguma coisa assim. E não, você colocou System Down, você vai ter que esperar 2 turnos, sobreviver um turno do cara jogando, pra poder jogar Yu-Gi-Oh!, entendeu? É isso. Eu coloquei Mágica of Strict aqui, muitos devem estar curiosos. Ah, Monarca morreu e tal. Sempre tem uns malucos aí jogando de Monarca. Ou com Pote e 3 Alure. Deve ter bastante pessoas jogando de Monarca. Bastante não, mas deve ter alguns renegados aí jogando de Monarca. E não só isso, essa carta aqui ela é muito boa contra Magia Spectre. Tanto que o japonês Yama Shunsuke ganhou a partida contra o Magia Spectre lá no Mundial, na semifinal, por conta da Magic of Strict. Se bem que ele sacou naquela mão, ele sacou uma mão, as três Magic of Strict de Open Hand. Que foi muito engraçado. E coincidentemente um alternativo e um blast comum. Ele começou fazendo alternativo e setando depois Magic of Strict contra o Magic Spectre. Muito engraçado aquele jogo. Mas então, ela é uma carta que, dá um shutdown absurdo no Magic Spectre. E eles têm que arrumar um jeito de tirar essa porra. O deck não faz um castelo muito fácil, alguma coisa assim, faz o Grand Pulse, faz o Grand Pulse. Mas, porra, é muito difícil, porque tem bicho de tudo quanto é nível, então é muito difícil você juntar bichos do nível necessário para poder tirar. E outra carta que eu coloquei também, que eu considero essa carta pelo menos, Going First, que é a XYZ Universe, que ela, você ativa ela, pega os níveis, os ranks dos Exos do seu oponente ou do campo, e faz um monstro do seu extra deck com a soma daqueles ranks, ou a soma menos 1 de rank, ou seja, aí nego coloca uns bichos absurdos nível rank 9, 10, essa porra é muito engraçado. É que eu coloquei um par de Ghost Ogre das menininhas mais kawaiis do formato, né? Porque são muito fortes. Ghost Reaper eu considero uma carta sendo Going Second. Porque você tem um requerimento aqui que se seu oponente controla mais monstros que você pode descartar essa carta e revelar um monstro do seu deck e banir a porra toda e sair sarrando.
Então, tipo, é uma coisa alguns segundos que você nunca vai começar no primeiro turno com mais monstros. Se você for o primeiro, você nunca vai ter menos monstros que o cara. Se você tiver no terceiro turno, você jogaria ela. Até lá, o cara já vai ter feito uma jogada ou algo do gênero. Ou vai jogar em torno da Winter Charge, se ele pensar na possibilidade. Então é isso. Basicamente, eu coloquei aqui algumas cartas que são bem usadas no side deck atualmente, né, no formato. A Messiel, que tipo, tira tudo, é a melhor carta. Tipo, em utilidade, ela consegue entrar contra qualquer deck bem e fazer um papel muito bom. Tipo, até eu costumo colocar o Gameciel no meu side simplesmente porque eu posso pegar aqueles decks malucos de Power Range e Raid Raptor que fazem aqueles Megazord, aquelas porra lá que não são destruídas, F-Tazos, cara 4. Eu coloco essa porra aqui que é sempre muito bom. Então o vídeo é basicamente isso, é só para tentar dar uma ideia, uma ajuda sobre side deck, a importância dele, que você joga muito mais jogos, vou frisar isso de novo, joga muito mais jogos sideando do que sem side, levando muito mais jogos, ou a mesma quantidade de jogos que você joga sem side, porque você pode ganhar primeiro e ganhar segundo, então. Mas é muito importante, tipo, 50% ou mais dos seus partidos vão ser com side. Então é sempre bom você ter muito afinada essa arte de como usar as cartas, quando usar as cartas e da forma da qual você vai usar as cartas. Que Yu-Gi-Oh! É sempre um jogo de muita informação. Se você tiver a informação do seu oponente, se você souber usar a informação que você tem do formato, todo mundo que tiver mais informação vai estar um passo à frente do seu oponente, entendeu? Então é algo bem interessante assim de se fazer. Eu acho que é só isso por hoje. Acho que o vídeo deve ter ficado grande, mas ok. Eu vou pedir pro pessoal para dar like no vídeo, curtir e inscrever-se no canal, comentar o que achou e etc. E é isso aí,